Mateus 15, a partir do verso 22. Quero falar com você um pouquinho a respeito do poder da resposta. E é interessante a gente pensar que todos os dias nós estamos decidindo o nosso futuro. Todos os dias. Sejam por escolhas ou sejam por micro decisões que você toma, muitas das vezes até sem perceber, você está decidindo o que vai ser do seu futuro. E eu pensando a respeito disso, eu me lembrei de uma época da minha vida, que foi ali a minha fase dos 18 para 19 anos. Eu sempre fui um jovem assim bem rígido com relação à questão do que eu queria fazer, do que eu imaginava que ia ser. E hoje, olhando daqui de cima, eu acho até meio que inflexível. Eu gostaria de ter tido alguém para ter me falado, não é bem assim que funciona. Não é igual as pessoas falam, né? Estuda, menino, que no fim dá tudo certo. Não é só isso não, tem um pouco a mais. Tem bastante a mais do que isso. E eu lembro que chegou a época de servir, né? A gente tinha que ir lá no quartel para a gente prestar contas ali. E eu já tinha a minha mente formada com relação a isso. Eu tinha ouvido um amigo do meu irmão falando, né? Esse pessoal de militar aí, eles querem só escravo só. Esse pessoal novo que entra lá é só para ficar trabalhando de graça para eles e tal. Eu falei, é? Aí eu já tinha essa mentalidade formada, né? Então quando chegou ali, eu já sabia o que eu queria. Eu só ia lá, assinar os papéis, fazer os exames que tinha que fazer e tchau, voltar para minha vida normal. Aquilo eu não tinha a mínima intenção de ficar ali. Só que quando eu cheguei lá, depois que fez todos os exames, com todo mundo, tinha um comandante de fora lá, e aquele cara se engraçou comigo de uma tal forma que ele não queria me liberar. Ele queria porque queria que eu ficasse, ele tentou me convencer de todas as formas. E ele falou pra mim das propostas e das possibilidades que tinha lá dentro, que ele ia me ajudar e não sei o quê. E eu não conheço, eu nunca tinha visto aquele senhor. E eu falei pra ele, não, eu tô noivo já, com a data marcada do meu casamento, eu trabalho com a carteira assinada, eu não tenho o mínimo interesse de ser militar. E ele tentou. E ele viu que eu não queria mesmo. Aí ele falou assim, então faz o seguinte... amanhã você me apresenta aqui a sua carteira de trabalho e aí eu dou baixa para você. E depois o tempo passou e até hoje eu fico pensando a respeito disso, né? Daquela minha inflexibilidade com relação às oportunidades que surgiam. Aquilo não estava no meu plano, não era projeto. Mas e se desse certo? E se fosse uma porta, né? Quem sabe o que teria acontecido dali para frente? E se realmente aquele cara ele tivesse mesmo intenção de me ajudar ali? E eu fiquei pensando a respeito de uma frase que o Bill Johnson ele fala. Ele fala assim que o nosso problema com a fé não é a nossa incapacidade de ouvir a Deus, mas a nossa disponibilidade para ouvir todas as outras pessoas. Quando eu cheguei ali naquele lugar, eu já estava com uma mente formada com relação ao que eu queria e o que eu não queria. E estar ali era uma coisa que eu não queria. Não porque eu sabia que aquilo não era bom, mas porque alguém já tinha falado no meu ouvido que não era bom. E muitas das vezes, nesse quesito das respostas que nós damos às oportunidades que nos surgem, nós acabamos, muitas das vezes, desperdiçando oportunidades que Deus ele tem aberto para nós, porque nós ouvimos, muitas das vezes, mais aquilo que as pessoas estão falando do que aquilo que Deus está falando. A gente sequer para se perguntar, Deus, é do seu interesse isso daqui? Porque pelo simples fato de não te agradar, você simplesmente descarta, mas você não para pensar, será que Deus está abrindo essa porta aqui para mim e eu não estou entendendo? Será que eu estou igual um cavalo com os olhos fechados para qualquer outra coisa que não seja aquilo que eu coloquei na minha cabeça como objetivo, como intenção?
E é interessante porque a gente está cansado de saber que Deus ele abre portas onde não tem parede. Só que, por um lado, que Deus ele é especialista em abrir portas, nós somos especialistas em fechar portas também. Porque nós não entendemos o que Deus ele pretende para o nosso futuro. Nós não conseguimos entender o que vai acontecer daqui a um minuto, que dirá daqui a alguns anos. E Deus, muitas das vezes, ele está mais uma vez abrindo uma janela temporal, assim como eu preguei algum tempo atrás aqui a respeito do Kairos, que é o momento onde Deus ele chega e abre uma janela temporal ali para você e a sua vida de repente se transforma, né? O de repente de Deus. Você fala, nossa, de repente aconteceu. É o Kairos de Deus acontecendo na nossa vida. Então tudo aquilo que nós fazemos, ele está de uma certa forma transformando aquilo que vai acontecer no nosso futuro. Hoje você poderia estar na sua casa, você poderia ter ficado em qualquer outro lugar, mas você decidiu vir aqui e ouvir a palavra de Deus. E eu acredito, eu tenho fé que Deus ele tem uma palavra especial para o seu coração. E pode ser que se você não tivesse aqui, isso ia passar batido. A chave que Deus ele tem para te entregar, às vezes você ia bater com essa porta lá na frente, mas como você não pegou essa chave, mais uma porta fechada. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo está direto ou indiretamente transformando aquilo que vai acontecer na nossa vida. E é interessante você pensar, porque muitas das vezes as pessoas elas falam assim, Júnior, nem tudo que acontece na nossa vida a gente consegue escolher, a gente consegue decidir, tem coisas que simplesmente acontecem, né? Como se nós fôssemos fantoches do nosso destino. E a grande verdade é que isso é uma grande mentira, porque nós sempre temos um direito de escolha. Muitas das vezes a escolha não é tão boa como você gostaria, porque a gente acha que escolha é só quando você tem uma alternativa boa e uma ruim. Mas a gente sempre tem uma escolha. Às vezes não te agrada, mas tem. E é importante a gente... Tem até um texto no livro que se chama... do Tony Robbins. Ele fala assim... Ele conta a história, na verdade, de um personagem... De um personagem não, de uma entrevista de um homem... Que esse homem, ele era um homem à margem da sociedade... O cara já tinha sido preso várias vezes... viciado... Uma pessoa à margem da sociedade... Criminoso... E aquele homem, ele teve 2 filhos... E o primeiro de seus filhos... Se tornou exatamente... Como se fosse um espelho de seu pai... Ele também era presidiário... Também era viciado... Também era marginalizado... Criminoso... Já o segundo filho dele... Era totalmente o oposto... Ele era CEO... De uma grande multinacional... Um exemplo para a sociedade... Pai de família... E uma pessoa amada por todos que conheciam. E o repórter fez questão sabendo dessa geração de onde vieram esses 2 irmãos, de fazer uma entrevista com os 2, sem que eles soubessem. E o repórter chegou nesse que era presidiário e perguntou para ele, né, o que na mente dele, o que ele achava que tinha contribuído para que ele vivesse essa vida do jeito que ele viveu, para que ele obtivesse esses resultados que ele colhia hoje. E ele pensou e falou assim, com o pai que eu tive não podia ter sido diferente. E sem que o outro irmão soubesse, esse mesmo repórter foi lá perguntar para ele o que tinha acontecido na vida dele, ao que ele atribuía o tipo de vida que ele tinha. E ele falou, com o tipo de pai que eu tive, não podia ter sido diferente. E isso mais uma vez nos leva lá para uma frase que eu vivo repetindo do Jung, né? Que não importa como as coisas elas são, importa como a gente vê as coisas. Então, independente da situação que o destino te leve, para onde a circunstância te arraste, é você quem interpreta o como aquilo vai mudar você, como aquilo vai te atingir, como você vai responder àquela determinada circunstância.
Então, o extraordinário de Deus, ele está a uma resposta. Ele está na resposta que você ainda não deu. Lá em Mateus, no capítulo 15, no verso 22, a gente tem uma história bem conhecida que fala bastante disso que a gente está conversando aqui. Fala assim lá no verso 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Então lhe disse Jesus: Mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Amém? Eu não sei se você já parou para pensar a respeito dessa situação. Que situação controversa. Você já se colocou no lugar dessa mulher? Ela já estava fragilizada pela situação a qual ela estava vivendo. Ela era uma mãe desesperada e que já não tinha mais outra solução. E a única solução que ela tinha, e que ela, eu creio que saiu da sua casa pensando: Ele vai me atender, estava desfazendo dela. Os discípulos chegavam e Jesus falava: Jesus, manda essa mulher embora, essa é louca. Tá fazendo maior, chamando a atenção de todo mundo aqui. Manda logo essa mulher embora. Eles estavam rejeitando aquela mulher. Você já se colocou na situação dessa mulher? O que você faria? Você continuaria ainda correndo atrás? Ou será que você falaria: quer saber? Vou procurar outra pessoa para me ajudar, porque também, né? Ninguém merece uma situação dessa. Só que o que é interessante é que essa mulher, ela não se permite ser abatida por aquela situação. E você percebe no verso 26 que Jesus, ele prova a fé dessa mulher, porque ele chega a conversar com ela e explicar para ela que ele não veio de uma forma teológica aqui para que você consiga entender. Ele está falando assim: eu não vim senão para servir o povo de Israel. É isso que ele está falando para ela. E aquela mulher, na sua insistência, ela fala assim: mas só uma migalha que você me der já resolve a minha vida. Eu não preciso que você mude o plano, eu não preciso que você altere o projeto, eu não preciso que você venha de novo e vá para o meu povo. Eu preciso só de uma migalha disso que você tem para oferecer. Você está entendendo? Eu não estou te pedindo para você ir na minha casa, eu não estou te pedindo para você alterar o seu caminho, a sua trajetória. Eu só preciso de um nada. Porque esse nada para você é o bastante para mim. Essa é a resposta que muda o comportamento de Jesus. E é interessante porque Jesus, na sua onisciência, conhecendo toda a situação, ele sabe até onde ele vai. E ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Nossa, mas aquela mulher já não estava fragilizada o bastante? Só que muitas das vezes é necessário que ele te pergunte ainda mais um pouco para saber se aquilo que você quer mesmo, ou se simplesmente você está falando que quer. Porque muitas das vezes a gente bate na porta e fala: ninguém abriu, vou embora. Se você quisesse de verdade, eu tenho certeza que você estava batendo até agora. Se você realmente, se isso fosse importante para você, você já não estava mais batendo, você já estava dando chute na porta. Já estava tentando arrombar a porta, se isso fosse tão importante para você.
E é exatamente esse o comportamento daquela mulher. É exatamente essa resposta que ele consegue retirar daquela mulher. Porque por mais que nós achemos que nós já chegamos no nosso fim, nós já estamos no fundo do poço, Jesus ele ainda consegue extrair mais de nós. Ele consegue mais além, mais intenso, mais profundo e extrair coisas de nós que nós achávamos que nós não suportávamos mais. Eu não aguento mais. Deus ele te prova que ele consegue te trazer para um nível mais além ainda do que aquilo onde você estava. Ele é especialista nisso. Você acha que Deus simplesmente quer te agradar e te dar a bênção que você tanto quer? Ele quer te atrair para um nível mais profundo. Ele quer te trazer para uma experiência mais intensa. E te mostrar que você não é só aquilo que você estava vendo. É como o Jesus que fala para Pedro: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Pescar um homem é você tirar de dentro dele aquilo que ele tem de melhor. E é exatamente isso que Jesus ele faz com aquela mulher. Ele insiste, ele prova a fé dela, e ela é aprovada. Esse mesmo Jesus que se mostra resistente diante da sua petição, é o mesmo Jesus que termina, eu sinto como se ele estivesse sorrindo e falando para ela, porque ele se sente agradado daquilo que ele vê naquela mulher. Ele elogia ela, e eu nunca vi ninguém elogiar com cara de bravo, assim, você é bom mesmo. Não é isso que eu vejo em Jesus. Eu vejo ele falando: nossa, mulher, grande é a sua fé. Ele parabeniza ela pela maneira como ela responde. Você está entendendo? Aquilo que a maneira como nós respondemos determina aquilo que nós vamos receber. Porque muitas das vezes a gente já clamou, a gente já pediu e não recebeu e parou por aí. E essa foi a nossa resposta. Talvez você veio, Deus falou com você e parou por aí. Essa foi a sua resposta. E quando nós não respondemos nada, não tem diferença nenhuma de quando nós respondemos errado. Responder errado ou não responder nada é zero do mesmo jeito. O que Deus ele espera de nós, do confronto que a palavra nos traz, é que nós respondamos à altura. Todo dia que você ouve a palavra de Deus, ela te confronta. Todos os dias, ela exige de você uma resposta à altura. Deus ele está te chamando para um lugar, mas ele precisa receber uma resposta da sua parte. E muitas das vezes o quero que a gente está falando não combina com a maneira como a gente está vivendo. Muitas das vezes o sim que nós estamos falando para Deus não é demonstrado no aspecto do nosso comportamento. Porque o que eu faço fala mais do que aquilo que eu falo. Ou você acha que Deus está se importando mais com o sim que você falou do que com a maneira que você está agindo? Falar que sim, falar que você é, falar que você faz, todo mundo fala. A questão é se você se você faz, se você vai. Não vale de nada eu falar: ô Juninho, eu vou lá hoje, hein? Ó, que bom, o Júnior disse que vai. Mas o que importa pro Juninho não é o Júnior dizer que vai, é ele ir. O que Deus ele espera de nós não é que nós venhamos a dar uma afirmativa para Ele com palavras. Vocês me buscam com a sua boca, mas o coração de vocês está longe. É a reclamação que Ele trazia para o seu povo lá no livro de Isaías. A religiosidade estava tranquilo. Todo cerimonial estava sendo cumprido. Mas o comportamento não condizia com aquilo que eles falavam dentro do templo. Aquilo que eles estavam vivendo, o resultado da sua prática do evangelho não condizia com aquilo que Deus ele tinha para a vida deles. Então é necessário que a gente comece a perceber que Deus ele tem coisas maiores do que essas que a gente está vivendo. E mais uma vez eu bato na tecla de que parece que a gente pensa que aquilo que Deus tem para nós é muito pouco.
Sabe, eu prefiro ficar com a minha ideia já pronta, ouvindo o que as pessoas falaram. Ah, tá bom do jeito que tá, né? Eu vou ficar aqui do jeito que tá mesmo. Vou correr atrás disso não, né? Vou me cansar. E se eu me frustrar? E se não der certo? Né? E se eu gastar à toa? Vou ficar do jeito que tá mesmo. Como se os planos de Deus não fossem maiores do que os nossos. Como se aquilo que Deus ele sonhou para você não fosse algo muito maior do que aquilo que você está vivendo. Você já parou para pensar a respeito disso? Eu nunca vi um personagem da Bíblia viver um pouco. Viver uma vida medíocre, sabe? Ser mais um qualquer, uma pessoa que tanto faz, tanto fez. Eu nunca vi. Todas as pessoas que eu vejo listadas na palavra de Deus são pessoas que viveram o extraordinário de Deus. E se nós fomos chamados com o mesmo chamado que essas pessoas tiveram, então eu não vejo por que a gente não viveu o extraordinário de Deus. Eu não consigo entender isso. A gente vê aquela mulher lá do poço de Jacó. Ela se encontra com Jesus ali naquele poço e a única coisa que ela queria naquele dia era pegar água. Ela queria pegar água para fazer os seus afazeres domésticos, aquilo que era comum. A única coisa que ela queria era pegar água. Mas naquele dia ela recebeu uma porção da água viva. E a sua vida, a sua casa, a sua comunidade foi totalmente transformada. Aquele dia não foi um dia de pegar água, foi um marco, uma divisão. A partir daquele dia foi uma nova mulher. Aquela mulher que ela era mal vista pela sua sociedade, agora ela era a própria porta-voz do Cristo. Você consegue entender o extraordinário de Deus agindo na vida das pessoas? Você lembra da Ruth? A Ruth, ela simplesmente queria pegar as espigas de milho que sobravam da colheita. Ela só ia lá com a sua cestinha para pegar as espigas de milho que caía da colheita, que sobrava do chão. Ela se tornou dona de toda aquela terra. Ela se tornou esposa de Boaz, que era dono de tudo aquilo. Ela se tornou o socorro que a sua sogra tanto precisava. Ela se tornou a bisavó de Cristo. Ela só queria pegar as espigas que tinham caído no chão. E Gideão? Gideão só estava a fim de colher uns trigo verde para não morrer de fome. Se tornou um dos maiores generais do povo hebreu e o libertador do seu povo. Você lembra de Moisés? O Moisés chateado lá no deserto, porque tudo que ele tinha tentado fazer não tinha dado certo. E aí ele perdeu o palácio e agora ainda estava morando no deserto, cuidando das coisas do seu sogro. Depois dos 40. Ele só queria libertar o povo. Deus pega aquele povo cativo, escravo, e nas suas próprias palavras lá do Êxodo, e transforma num grande exército. Aquele povo desgarrado, escravo, se transforma uma nação eleita. E o Moisés, criador das ovelhas emprestadas? Moisés se transforma num dos maiores profetas que a Bíblia já viu. E no homem que era conhecido como amigo de Deus. Vamos fechar com Abraão então, né? Abraão só queria ter um filho. Ele se tornou o pai de uma grande nação. Você está entendendo? O que eu estou tentando trazer para você aqui é que os planos de Deus não se comparam com o seu. Aquela mulher, ela só queria só uma migalha para resolver a vida dela. Só uma migalha que caía da mesa do seu Senhor já resolvia a sua situação. E ela entendia coisas que muitas das vezes nós que somos tão crentes, tão conhecedores da palavra, nós não entendemos. O poder que estava ali diante da sua frente. Ela já chega chamando Jesus de filho de Davi. Ela chega reconhecendo o senhorio,
o messianismo de Cristo, que o seu próprio povo não reconhecia, ela já chega reconhecendo. Quando Jesus ouve aquela mulher chamando, ele já sabia que alguma coisa diferente ia acontecer. Porque as próprias... se você ler um pouco antes, a passagem anterior, Jesus está brigando com os fariseus. Por causa de comer lavando a mão ou comer sem lavando a mão. E uma mulher que nem faz parte do seu povo, chega chamando ele de filho de Davi. Eu reconheço o seu sacerdócio eterno. Eu reconheço o seu reinado que nunca vai acabar. É isso que ela está falando. E Jesus estava acabando de bater boca com os líderes religiosos ali do seu povo, que tinham que reconhecer ele, que estudaram sobre ele a vida inteira, mas que chegaram na frente dele e não o reconheceram, porque não batiam com a imagem que eles tinham feito de Messias. Muitas das vezes as portas que Deus ele tem aberto para você não é do jeito que você queria. Ah, Júnior, eu estava imaginando uma portona, sabe? Eu queria uma portona. E me apareceu uma portinha. Esse negócio aqui não deve ser de Deus, não. Peça discernimento de Deus, para você parar de perder a oportunidade, para você parar de ficar tracionando sem sair do lugar. Aí Deus te manda uma oportunidade, aí você fala, isso aqui eu acho que não, e perde mais uma vez. E o que você ganha? Um atraso de vida. E continua ali tracionando sem sair do lugar. Porque você fala, não é possível que é isso que Deus quer para mim. E pegar milho lá que o povo deixou cair do chão. Não é possível que Deus quer isso para mim. Estou esperando uma portona. Agarre com unhas e dentes aquilo que Deus ele tem te mostrado. Não se iluda com aquilo que você está vendo. Esteja sensibilizado para que você consiga ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, você sente paz naquilo que você vai fazer. E automaticamente, quando você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, você fala, não, isso aqui não é para mim. Você não sente paz naquilo. Agora, quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você fala, é aqui que é para mim tá. E pode qualquer voz chegar em mim e falar que eu estou errado, ou que não era para estar isso, ou que é outra coisa que é para mim, que eu sei exatamente aquilo que eu estou sentindo. Isso é inegável. O Espírito de Deus ele começa a confessar com você. Aí só para fechar aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus ele tem para você é muita coisa. O que Deus tem para você é bem diferente. Então não perde tempo comparando com o que o outro está fazendo. Não perde tempo olhando para aquilo que ficou para trás, deixando para trás as coisas que para trás ficaram. Eu prossigo para o alvo. Só vai. O que passou, passou. O que ficou, ficou. E o que eu tenho hoje é o necessário para que eu comece aquilo que Deus ele tem para minha vida. Eu não preciso de um grande começo. Eu só preciso de fé para começar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Glória a Deus. Eu vou orar por você agora. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. É muita exclusividade. Espírito Santo de Deus, nós somos totalmente gratos a Ti, Pai. Nós reconhecemos, ó Deus,
que Tu és Deus, Tu és o Filho de Davi, Tu és o sacerdócio eterno, Tu és o Abba, Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus que tem a nossa cura, o Deus que tem a nossa provisão, o Deus que tem a solução para as nossas vidas, para os nossos problemas. Tu és tudo aquilo que falta em nós, ó Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por o Senhor revelar a Sua palavra aos simples. Nós Te agradecemos, ó Deus, por o Senhor falar aos nossos corações. E eu, em especial, sou grato pela vida de cada uma dessas pessoas que se põem, ó Pai amado, para ouvir o que o Senhor tem para falar. E eu Te peço, Deus, que como retribuição, o Senhor venha falar mais uma vez nesse coração. E dessa vez nós vamos estar preparados. Eu Te peço, Pai, mostra de novo. A gente não vai mais fazer questão de porta grande, mas nós vamos agir por fé. Nós sabemos que muitas das vezes aonde a gente vai entrar é aonde ninguém quis, mas para a gente vai ser diferente, porque o que o Senhor tem para nós é exclusivo. O Senhor é o Deus que nos faz prosperar no deserto. O Senhor é o Deus que no tempo da seca faz a gente colher 100 por 1. Então não é pela circunstância. Não é porque nós somos bons, mas é porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos em quem tem nos enviado. Nessa noite, nós lançamos diante dos Seus pés todas as nossas ansiedades, todas as nossas frustrações, todos os nossos desejos interrompidos, todos os nossos infortúnios e insucesso, todos os traumas que a gente vem arrastando por coisas que a gente viveu e que a gente não soube como viver. Eu Te peço, Deus, que o Senhor venha fazer uma limpeza dentro do nosso ser. Que nessa noite o Senhor esteja curando feridas da alma. Que nessa noite, Pai, pessoas que já desistiram estejam recobrando as suas forças. Que a terra seca nessa noite esteja recebendo chuva. Eu Te peço, Deus, que nessa noite o Senhor esteja transformando corações quebrados, corações de pedra estejam sendo transformados. Eu Te peço que o Senhor coloque mais uma vez essa semente na nossa mão. Que nós venhamos a estar atentos, ó Pai, à Sua palavra, ao Seu direcionamento. Que nós possamos viver, ó Pai amado, daquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Que nós possamos abrir mão, ó Pai, dos nossos planos falhos e fracos, planos curtos e que não vão nos levar a lugar muito longe, para que nós possamos viver totalmente à Sua disposição, entendendo, ó Pai amado, que o Senhor tem o melhor para nós. Que nós possamos confiar, ó Deus, piamente naquilo que o Senhor está falando. Por mais que o Senhor não nos mostre, por mais, ó Pai amado, que nós não estejamos vendo, ó Pai amado, aonde que isso vai dar, que nós possamos confiar o processo todo na Sua mão, Deus, sabendo que o Senhor se responsabiliza por nós. Que seja diferente a partir de hoje, Deus. Que nós entendamos que por mais que não esteja acontecendo do jeito que a gente quer, o Senhor está no controle de tudo. Faz a Sua vontade em nós, Deus. Nos traz para o centro da Sua vontade. Guia os nossos passos, Deus. Esteja abençoando todas as pessoas que estão envolvidas na nossa vida. As pessoas que nos ajudam e as que nos atrapalham.
Nos ensina a lidar com essas pessoas. Nos ensina a discernir as pessoas que estão nos impulsionando e as pessoas que estão nos travando. Esteja, Pai amado, nos tirando de lugares, Pai amado, que não estão nos ajudando em nada. E esteja preparando um ambiente propício para o milagre. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém?